Bem-vindos à Bolívia, este país exótico e rico em cultura. Coração da América do Sul, um país heterogêneo e pluricultural. Un cordial saludo para los amigos del Brasil que vienen. Un cordial saludo. Que se divide em 3 regiões: altiplano, vales e planícies. Hoje, mostraremos os principais pontos da região do altiplano. A famosa cidade de La Paz e seus encantos. Solo poquito. 1, 2 y 3. Tiahuanaco, Centro Arqueológico Pré-Incaico. O misterioso Lago Titicaca e seus arredores. A rica cidade de Potosí. O Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo. O misterioso cemitério de trens. E o famoso Carnaval de Oruro. Uma viagem fantástica e mágica. Começamos nossa viagem na cidade de La Paz. Uma paisagem totalmente diferente aos olhos, a aproximadamente 3.640 metros de altitude, capital política do país desde 1898. La Paz tem perto de 2 milhões de habitantes. Uma cidade cosmopolita e urbana, no meio do rústico e a forte cultura Aymara e Quechua. Para todos os paisanos. A linda vista do Illimani, vulcão extinto, branco de neve e gelo, é o cartão postal de La Paz. Sem ele, a cidade não seria a mesma. A altitude pode ser um problema para quem não nasceu aqui. O sorote, a doença das alturas, causa dor de cabeça e cansaço. O remédio é o chá de folhas de coca. Esta planta in natura tem propriedades medicinais e é muito defendida pela cultura indígena. Andando pelo centro da cidade, encontramos a Basílica de São Francisco, construída em 1548. Podemos observar os traços de sua arquitetura barroca. Foi destruída pela neve em 1610 e reconstruída em 1784. Próxima à Basílica, a Rua Sagárnaga
é a Rua das Lojas de Artesanatos. Artigos de prata, casacos de lã, de alpaca e de lhama, tapetes, tudo o que tem é multicolorido e singular. Mais um pouco e nos deparamos com o famoso mercado de artigos para magia, El Mercado de las Brujas. Saltam aos olhos as ervas para chás, os objetos para fazer simpatias e os fetos de lhama. Receitas para tudo. Seguindo ainda pelo centro de La Paz, entramos no que eles chamam de Casco Viejo, o antigo centro de La Paz, com seus museus, comércios e edifícios importantes. Uma pequena caminhada e chegamos à Praça Murillo, onde estão o Palácio do Governo e o Congresso Nacional. Algo muito tradicional para todos os bolivianos é comer salteñas de manhã. As salteñas são uma espécie de empada, feitas de uma massa ao forno recheada de carne ou frango, ovo, batata, azeitona e passas. Deliciosas. Mas na hora de pedir, é preciso ter cuidado. Elas têm 3 graus de pimenta: normal, picante e super picante. Agora mudamos o rumo para La Zona Sur. A Grande La Paz é dividida em 3 regiões. El Alto, a área mais pobre e mais alta da cidade. O Centro e a Zona Sur. A altitude é diferente em cada uma delas. Do centro para a Zona Sul, a variação é de quase 500 metros. E esta é a área rica da cidade. As casas de luxo, construídas nos morros, vão despontando. A 10 quilômetros da Zona Sul se encontra El Valle de la Luna, que tem esse nome pela semelhança com a superfície lunar. Bueno, en estos momentos estamos en uno de los lugares muy especiales, muy importantes, ¿no? Como ustedes pueden observar, las formaciones naturales que está hecho a través de la naturaleza. Antiguamente el lago Titicaca y Salar de Uyuni, todo esto estaba cubierto de agua, hace aproximadamente 20 millones de años. Estas formações rochosas são resultantes da erosão que consumiu a parte superior da montanha e que o vento e as chuvas foram moldando com o tempo. De lá é possível ver La Muela del Diablo, o dente triturador que o diabo tem. Um pico acentuado, porém acessível, em 1h30 de subida. Seguimos viagem por Tiahuanaco, um complexo arqueológico localizado a 72 quilômetros de La Paz, considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
A civilização que aqui viveu constituiu uma cultura importante, precursora da cultura inca. Foi a capital administrativa e ritualística de um grande poder regional, por mais de 5 séculos. Tiahuanaco vem de Taipicala, palavra na língua aimará que significa pedra no meio, uma alusão à crença de que ficaria no centro do mundo. Ainda não se sabe muito dessa civilização, mas acredita-se que ela teve êxito devido ao seu sistema de agricultura, capaz de abastecer toda a Bolívia. Há uma teoria de que os Tiahuanacotas foram grandes guerreiros e conseguiram conquistar boa parte do altiplano. Entre os aspectos da cultura Tiahuanaco, a religião foi um dos mais importantes. Aqui no centro encontramos El Templo de Calasasaya, centro cerimonial da cidade. Estudiosos apontam em sua arquitetura muitas semelhanças com o Templo de Salomão, em Israel. No centro estão o monolito Ponce e o monolito Fraile, com inúmeros elementos iconográficos gravados. Sobre a plataforma do Calasasaya, encontra-se La Puerta del Sol. Por aqui, no amanhecer de todo dia 21 de junho, penetram os raios do sol, iluminando o monolito Ponce. Nessa data, milhares de aimarás vêm a Tiahuanaco para comemorar o que consideram o Ano Novo, um dia sagrado. Outro edifício cerimonial importante é o templo semi-subterrâneo. Nas paredes interiores estão as famosas cabeças clavas. A cidade de Tiahuanaco teria sido fundada 300 anos depois de Cristo, porém não foi concluída. Segundo o geógrafo e cartógrafo inglês James M. Allen, Tiahuanaco teria sido um dos 10 reinos da civilização mais antiga do mundo, a Atlântida. Para chegar a essa teoria, Allen fez uma série de estudos baseados nos cálculos e descrições do filósofo grego Platão sobre a Atlântida. E as coincidências encontradas na Bolívia são incríveis. Mas como teria sido a queda desta civilização que existiu há 2 séculos antes dos Incas? Existem várias teorias. Segundo os estudiosos, os Tiahuanacotas abandonaram suas cidades e templos no século XII, pelos mais diversos motivos. Uns defendem a possibilidade de que tenha ocorrido um terremoto. Outros acreditam que os Tiahuanacotas tenham sofrido ataques de outras civilizações, ou ainda que tenham passado por uma grande seca, o que pode ser descartado, pois acredita-se que o lago Titicaca chegava até a cidade naquela época. Pode até ser que Tiahuanaco tenha sido vítima de alguns desses infortúnios, mas o fato é que seu desaparecimento continua sendo um mistério. Chegamos ao Titicaca,
lago navegável mais alto do mundo. Situado a 3.800 metros acima do nível do mar, este lago de água salgada se estende por aproximadamente 8.300 quilômetros quadrados em territórios bolivianos e peruanos. Tem aproximadamente 280 metros de profundidade, profundezas que abrigam sapos gigantes. O lago atual é uma porção pequena do que algum dia foi um imenso mar. Este lago místico dos Incas é rodeado por montanhas andinas e suas neves que parecem nos vigiar. Conta a lenda que nas suas águas vivem sereias de canto doce e mortal. As mesmas águas transparentes, com temperaturas entre 10 e 12 graus, de onde se elevam ilhas consideradas picos nas cordilheiras dos Andes, e são, segundo as lendas do lago, onde a magia acontece. No Peru, estão 36 destas ilhas. Na Bolívia, La Isla de la Luna e La Isla del Sol. La Isla del Sol é onde acredita-se que começou a cultura inca. Recebeu esse nome porque na ilha havia um templo inca, em que virgens eram dedicadas a Inti, o deus Sol. Subindo as escadas de Illimani, encontramos La Fuente de la Juventud. Os nativos da ilha acreditam que aquele que bebe desta água rejuvenesce 10 anos. Van a visitar la fuente sagrada del Inca, de 3 orígenes. Cada uno tiene nombre diferente, origen diferente, fuente de la juventud, fuente de la medicina para los 3 órganos. Esta es una fuente que tiene 600 años. Para eles, esta é a fonte da eterna juventude. Hoje, a ilha é habitada por povos Aimará e Quechua, que vivem da agricultura, turismo, artesanato e pastoreio. Percorrendo a ilha, encontramos a Roca Sagrada. Daqui, conta a história, saíram Manco Cápac e Mama Oyo, os fundadores de Cusco, hoje cidade do Peru. Daqui, vê-se também La Chincana, o labirinto, e o palácio de Pilcocaina, da época incaica e de características construtivas únicas. A vista é espetacular. O céu azul intenso se conjuga com as águas também azuis do lago sagrado e com os mistérios das suas ondas. Algumas pousadas rústicas abrigam os turistas que passam a noite na Isla del Sol. E às margens do lago, a cidade de Copacabana. O nome significa vista do lago, que vem da expressão Aimará, Cotacauana. Visto da margem do lago, o catamarã navegando mescla seu luxo à paisagem rústica. Seguindo nosso tour, chegamos à igreja de Nossa Senhora de Copacabana,
padroeira da Bolívia, uma das imagens mais cultuadas da Virgem Maria. No século XIX, uma réplica da imagem da Virgem Maria de Copacabana foi levada ao Rio de Janeiro, no Brasil. Em sua homenagem, foi construída por comerciantes espanhóis uma pequena igreja, onde havia apenas algumas chácaras e sítios. O lugarejo tornou-se mais tarde o famoso bairro carioca de Copacabana. Declarado pela Unesco Patrimônio Oral e Material da Humanidade, o Carnaval de Oruro é um dos maiores eventos culturais da Bolívia. É uma dramatização das invocações andinas à La Pachamama, a Mãe Terra, ao Tio Supai, o Diabo dos Mineiros, e a Virgem da Candelária, que fez sua aparição em 1879 e, posteriormente, uma revelação numa caverna do Cerro Rico, Pé de Gallo, o pé de galo. Conta a lenda que numa região abandonada da mina do Cerro Rico vivia um ladrão chamado Anselmo Salarmino, o Nina Nina ou Tiro Tiro, uma espécie de Robin Hood, que roubava dos ricos para favorecer os pobres. Numa noite, mortalmente ferido enquanto roubava, fora levado por uma mulher virgem de volta ao seu esconderijo. No dia seguinte, foi encontrado morto pelos mineiros, mas o corpo estava sendo velado pela Virgem da Candelária. A partir desta aparição, os mineiros do lugar decidiram reverenciar a Virgem, vestidos de diabo e dançando La Diablada, durante 3 dias de carnaval. La Diablada representa a luta do arcanjo São Miguel e da Virgem da Candelária contra o diabo. E, ao mesmo tempo, representa a rebeldia de Mitaio, um mineiro que, disfarçado de diabo, utilizava a dança para expressar seu desejo de liberdade nos tempos da Mita em Potosí. Com o tempo, foram surgindo outros grupos do folclore boliviano. La Llamerada, uma espécie de representação de rodeios de lhama como oferta aos deuses. La Morenada, dança dos negros e dos morenos, satirizando os bailes da corte espanhola na época da colônia. Tingo, e vem do quechua encontro. É a representação de um encontro que acontece em Marca todo mês de maio. Uma espécie de cerimonial das comunidades do altiplano
representação de uma luta para oferecer o sangue à Pachamama, Mãe Terra, para que venha uma boa colheita. Los Tobas, representação de outras culturas que habitam o país, resultado das conquistas incas. Los Caporales, que representam um mulato que renega sua raça, convertendo-se em capataz dos negros. O grupo San Simón é um ícone do país, com a graciosidade de suas mulheres rodando suas saias e os grandes saltos coreografados dos homens. Muchísimas gracias por asistir al Carnaval de Oruro, de todo corazón, gracias y que vengan muy pronto de nuevo. Em Potosí, a prata levantou templos e palácios, mosteiros, ofereceu motivos de tragédia e de festa, derramou sangue e vinho, acendeu a ganância e desatou a aventuras. A espada e a cruz marchavam juntas na conquista e no despojo colonial. Assim descreve a cidade de Potosí na época da colônia o escritor uruguaio Eduardo Galeano em seu famoso livro As Veias Abertas da América Latina. Vendo a cidade nos dias de hoje, é difícil imaginar a grandiosidade e importância que ela teve entre os séculos XVI e XVIII. A cidade mais rica do mundo, com o tamanho de uma Londres e maior que uma Madrid. Chegou a ter perto de 150 mil habitantes em 1573. O nome Potosí vem da palavra quechua, pututsi, que significa explosão, estrondo. Historiadores contam que os incas descobriram que havia prata na região. Mas quando tentaram explorá-la, uma grande explosão expulsou-os do lugar. O imperador Inca, então, proibiu a extração. Considerou que a prata estava reservada para os que viriam depois. E eles vieram. Na época da colônia, foram retiradas aproximadamente 2 bilhões de onças, ou 56.700 toneladas de prata do Cerro Rico. Metade da prata de todo o mundo se extraiu daqui. A prata era levada à Argentina e depois seguia para a Espanha e constituiu-se numa das principais fontes do desenvolvimento econômico da Europa na época. Sumac Urco, Serra Bonita em quechua, é como se chama o Cerro Rico de Potosí. No seu interior, encontramos a mina Pailaviri, administrada pelo governo da Bolívia. O acesso à mina é feito por elevador. Ahora que están mirando aquí la mancha negra es la sangre de llama. Al año hacen 2 veces el sacrificio de llama
le dan como una ofrenda al tío o a la madre tierra para que no se esté pasando accidentes, para que haya más producción. São 17 níveis. Mas para os turistas, se restringe a apenas 240 metros de profundidade. Por aqui, já passaram milhares de indígenas, trabalhando em condições precárias e desumanas. Solo echaita jamón tardeta. Para no hacer pero no gaputimusa. Ari. Nosotros hablamos quechua. Él me dice, yo estoy trabajando abajo, pero podrán entrar, me no pueden. Durante o vice-reinado do Peru, o vice-rei, Francisco Toledo, instaurou a mita, sistema que obrigava os indígenas a trabalharem nas minas como forma de pagar os tributos à coroa. Trabalhavam 20 horas por dia e muitos morreram de formas inusitadas. Ao entrar em contato com a superfície, depois da longa jornada devido ao choque térmico, alguns desenvolviam broncopneumonia. No interior da mina, a temperatura chega a 45 graus centígrados. Outros, vencidos pelo cansaço, acabavam triturados nos moinhos, usados para retirar as impurezas da prata. E outros tantos morreram intoxicados pelo mercúrio, que eram obrigados a usar para purificar a prata. Tal foi o desespero desse povo que muitos preferiam matar seus filhos a vê-los submetidos à mita. Aqui no interior da mina, a 70 metros de profundidade, fazem-se oferendas ao tio. Gracias tío, gracias tío, gracias Pachamama, gracias Pachamama. Así luego van viviendo, ¿no? Uma representação do demônio, divindade horrenda, possuidora das minas antes de retirar a prata. O poderio econômico de Potosí na época da colônia fez com que fosse criada a primeira Casa de la Moneda. Um centro de cunhagem de moedas. No mundo, as moedas feitas aqui ficaram tão conhecidas que inspiraram a Miguel de Cervantes a frase famosa de Dom Quixote de La Mancha: "Vale um Potosí". Por muito tempo, a expressão foi usada para falar do alto valor de um objeto. Mesmo não tendo mais o glamour da colônia, com uma população majoritária de mendigos e analfabetos, ainda hoje se pode ver em Potosí vestígios da época colonial, na arquitetura barroca e as ruas estreitas feitas de pedras. A Rua dos Mercadores, a Rua de las Siete Vueltas, a Esquina do Ahorcado. Cada uma tem sua história para contar. El marcharnos tres, que quedarnos dos. Era el abril del ritmo tibio de mi chiquito que danzaba.
o barro cozido e as telhas vermelhas, o granito e as pedras lavradas, as sacadas de ferro forjado, são recordações dos tempos de uma rica Potosí. Dizem que com a prata que foi retirada daqui, teria dado para construir uma ponte entre Potosí e Espanha. Hoje, a economia baseia-se na extração de mercúrio e estanho. Um lugar totalmente surreal. A paisagem mistura o branco puro do sal ao azul brilhante do céu. E em temporada úmida se reflete no solo em toda a sua grandiosidade. As nuvens parecem flocos de algodão. Cenário de magia diante dos olhos de quem passa por aqui. Assim é o maior deserto de sal do mundo, o Salar de Uyuni. Com aproximadamente 12.000 quilômetros quadrados, o Salar de Uyuni fica ao norte de Potosí, a 3.700 metros de altitude. Disse que pode ser visto do espaço. Iniciamos nossa jornada neste hotel peculiar. Construído com blocos de sal. Tudo aqui é feito desses blocos: teto, paredes, piso. Nos quartos, a cama e a mesa também são de sal. O hotel é muito aconchegante e combina o branco do sal com o rústico dos tecidos coloridos, tipicamente bolivianos. Para o almoço, a sugestão é carne de lhama, muito usada na culinária da região. Continuamos a viagem, em meio a esta imensidão branca, e nos vem sempre a pergunta: como surgiu o salar? Contam os historiadores que ele se formou ao longo de milênios, a partir de camadas calcárias profundas. Calcula-se em 10 quilômetros a sua profundidade. E a cobertura de gesso e sal da superfície provavelmente é decorrente da evaporação das águas do Lago Mitim, um grande lago de tanta importância geológica para a região quanto Titicaca na atualidade. Suas águas teriam se evaporado há 15.000 anos, deixando em seu leito sedimentos lacustres e minerais. Como todo deserto, para percorrer o salar, é prudente levar equipamento de expedição e um guia para não correr o risco de se perder. Ao longo do salar, existem pequenas ilhas vulcânicas. A mais famosa é a Isla del Pescado.
Os indígenas da região vivem basicamente da extração de sal do salar. Extraem aproximadamente 25 mil toneladas por ano. A reserva de sal é calculada em quase 10 bilhões de toneladas. O salar é também a maior reserva de lítio do mundo e tem em sua formação outros minerais como boro, magnésio e potássio. Na imensidão do altiplano boliviano, deparamos com o cemitério de trens, locomotivas e vagões, muito bem conservados no clima de Uyuni. Trazem à tona um pouco mais da história da Bolívia. A primeira linha de trens a operar no país, isto em 1899, foi a Uyuni-Antofagasta. Foram muitas viagens transportando a prata das minas de Huanchaca, mas que em algum momento da história deixaram de ser usadas. E simplesmente as composições ficaram aqui. Porém, nunca esquecidas. É parada obrigatória do turismo do salar. Nosotros estamos mandando un saludo muy grande a este pueblo tan hermoso y lindo, Brasil, Hayaya Brasil Marca. Bueno, esta es la música que compartimos ahora, Bolivia, la saya afro-boliviano y lo que en Brasil sacaron la lambada. Chegamos ao final desta fantástica viagem. Retornamos para casa com impressionantes registros de um país rico em cultura. Lugares marcantes com paisagens lindas e misteriosas. Um enorme e místico deserto de sal. O lago sagrado rodeado por gigantes montanhas. Comidas típicas maravilhosas e marcadas pelo tempero local. Cores vivas presentes nas vestimentas de seu povo e no seu animado carnaval. Pessoas repletas de esperança e alegria. Ah, não poderíamos deixar de citar seu céu cintilante. Céu esse que com certeza deixará saudades. Visite a Bolívia. País de um povo alegre e hospitaleiro. Regiões lindas e uma cultura apaixonante.